E aí, gente, tudo bem com vocês? Nós temos novidade no canal, que é o meu novo microfone. Eu tô ainda aprendendo a usar, aprendendo e me acostumando, porque não é algo que eu tô muito acostumada, mas era algo que tava fazendo bastante falta. O som, o áudio dos meus vídeos não tava 100%, tava ficando com eco, muitas vezes baixo. Então eu ganhei de presente esse microfone maravilhoso. E eu quero que vocês contem aqui nos comentários se o áudio tá melhor, se tá mais fácil de compreender, ou enfim, o que vocês acharem. Mas hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como voltar para os trilhos depois que a gente chuta o balde, depois de um final de semana catastrófico, depois de uma viagem, depois de dias de férias que a gente acaba comendo diferente, não se exercitando. E muitas vezes vem aquela culpa, vem aquele sentimento de, nossa, joguei tudo no lixo, ganhei todo o peso que eu tinha emagrecido, a gente se sente mais inchado, a gente se sente mais desanimado, porque parece que a gente realmente voltou para estaca zero. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é bem assim, tá? A gente vai conversar melhor nesse vídeo sobre isso. Antes de iniciar o vídeo, deixem um like aqui, compartilhem com aquela amiga, com aquele amigo que vive saindo da dieta do final de semana e vive com peso na consciência. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu sou Isabela, sou nutricionista e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação saudável. E antes de eu dar início ao vídeo, estão fazendo uma obra aqui no prédio, então tá com um barulho meio chato. Mas, mesmo assim, vamos lá. Então, antes de qualquer dica prática, né, do que a gente pode fazer pra voltar pros trilhos, eu queria dizer uma coisa pra vocês, não se culpem. Comer um pouco mais, às vezes sair da dieta, às vezes ter um final de semana mais fora da rotina, é normal, tá dentro também de uma vida saudável. O problema real é a gente ficar nesse ciclo de culpa e compensação. Então, por exemplo, eu vou ter uma mentalidade de 8 ou 80. Então, final de semana eu chuto balde, eu bebo tudo que eu quero, eu como tudo que eu quero, eu não me exercito. E porque eu fico com aquele sentimento de o final de semana vai acabar, eu vou voltar pra segunda-feira e eu preciso me restringir totalmente, porque dia de semana é dia de estar na dieta e final de semana é momento de a gente realmente comer o que quiser. Isso sim faz mal. Então, respira, não precisa pular a refeição, não precisa ficar o dia inteiro de jejum, não precisa sair correndo para fazer todos os exercícios possíveis, não precisa tomar baldes de chá para desinchar, não precisa, tá? Então vamos lá, que eu vou dar algumas dicas práticas do que a gente pode fazer e que realmente faz sentido depois de alguns exageros, depois de a gente sair da dieta. Então a primeira dica é volte pro básico. Qual que é a sua rotina base? Qual que é a base da sua alimentação no dia a dia? É importante voltar para o café da manhã que vocês já costumam fazer, que dá saciedade, que tem proteína, mesma coisa no almoço, incluir os vegetais, né? Ter a proteína em todas as refeições, fazer um lanche da tarde interessante, um lanche da tarde que vai trazer saciedade para a noite, né? Fazer uma refeição também balanceada. Então volte para a alimentação base, né? O arroz, feijão, frutas, vegetais, proteínas, né? Tudo da forma que vocês já costumam fazer no dia a dia. É importante vocês evitarem cair naquela armadilha de agora eu vou compensar, né, tudo que eu fiz, tudo que eu comi no final de semana, ou naquela viagem, ou nas férias, e agora eu vou comer só frango e salada, né, eu vou comer só ovo de manhã, eu vou tirar todos os carboidratos, eu vou fazer 3 dias de detox, porque isso realmente reafirma aquele ciclo de culpa e compensação, né, então a segunda-feira é dia de compensar, só que daí o que acontece? Na segunda-feira a gente consegue até seguir a dieta. Na terça a gente não tem mais ânimo, vontade, energia para continuar essa restrição. E a gente acaba já cansando e daí é difícil levar, a gente vai levando até a quarta, na quinta a gente já começa a furar, a gente já começa a não se exercitar, a gente já começa a colocar alimentos que não são tão saudáveis. Por quê? Porque a gente se restringiu demais ali na segunda-feira ou nos dias anteriores. A dica 2 é se hidrate, tá? Tome a quantidade de água que você precisa tomar. Eu sempre falo que o ideal é a gente tomar de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, se eu tenho 60 quilos, eu vou tomar 2 litros a 2 litros e meio, talvez um pouco mais, dependendo da sede, dependendo do dia. Depois a gente cometer alguns exageros, às vezes comer um pouco a mais ali de açúcar ou até de sódio, o nosso corpo ele fica mais inchado, a gente retém mais líquido. Então esse 1 ou 2 quilos que tá mais aí na balança, que vocês
não deveriam, mas se pesam toda segunda-feira pra ver o estrago que foi, né? Mas na verdade isso não é gordura, gente, isso é inchaço. Pra gente ganhar 1 quilo de gordura, a gente precisa comer 7.700 calorias. A pessoa normal é algo que não é tão simples de alcançar. Então, geralmente, esse peso a mais que a gente tem aí na segunda-feira, às vezes depois de uma viagem, depois de férias, ou enfim, é inchaço, é aquela retenção de líquido. Por isso que é tão importante a gente se hidratar para que esse inchaço vá embora, tá? Então, tomar a quantidade certa de água. Vocês também podem usar chás mais diuréticos, como por exemplo o hibisco, a cavalinha, ou até chás que vão ajudar na digestão, né? Porque às vezes depois do final de semana a gente fica com a digestão um pouco mais, dependendo do que a gente come, fica às vezes, né, com aquele sentimento de estufamento. Então, o chá de hortelã, por exemplo, pode ajudar na digestão, chá de gengibre. Então, os chás podem ser nossos coadjuvantes, mas tudo com equilíbrio, tá? Tomar 1, 2 xícaras por dia não é para tomar baldes, litros de chá. Isso não faz bem pelo contrário, isso pode afetar o fígado, tá? Então, bem importante, gente, tomar água para que essa retenção vá embora. A terceira dica é volte a fazer exercício, né? O exercício que vocês já fazem na rotina. Não precisa ser horas de cardio, não precisa ser um treino super, super, hiper, mega pesado se vocês não fazem isso na rotina, tá? Apenas voltem para a rotina de vocês de atividade física, incluindo, se possível, todos os dias ou 4 vezes por semana, né? É legal fazer talvez um cardio, até para ajudar nessa questão do inchaço, né? Porque o suor, ali a gente elimina toxinas no suor. Tá difícil aqui, gente. Tem uma cachorrinha querendo brincar. Mas suar faz muito bem, né, pra ajudar nesse inchaço. Então, é legal fazer um cardio, se vocês já fazem isso na rotina, uma musculação, mas nada com exagero, nada com esse pensamento de compensação. Não sei se vocês estão me entendendo. Pra resumir, apenas voltem pra rotina que vocês já fazem no dia a dia de exercício físico. E eu sempre falo assim, né, final de semana, se vocês conseguem, se vocês têm tempo, é legal incluir alguma atividade física, seja algo relacionado a um esporte que vocês gostam de fazer, um vôlei, uma natação, uma corrida, ou até uma caminhada, jogar futebol com os filhos, com a família, com os amigos, né? Porque é uma forma, já que a gente acaba às vezes exagerando em algumas refeições, ou às vezes bebendo um pouco a mais, é uma forma de a gente equilibrar um pouco as coisas. Então, se vocês conseguirem, incluam todos os dias, né? Mesmo nos finais de semana. A dica 4 é organize as suas refeições. Então, a gente ali inicia a segunda-feira já meio desanimado, porque já exagerou, já tá se sentindo inchado. Tem aquele desânimo e aqueles pensamentos sabotadores, né? Eu já que eu não consegui seguir, já que eu já chutei o balde, vou continuar a semana nisso, né? E não é bem assim, gente. Sempre é tempo de a gente começar. Sempre é tempo de a gente voltar. Então, não esperem, né, a próxima semana, o próximo mês, o início do ano, a segunda-feira. Apenas voltem na próxima refeição, no próximo dia, sem ficar esperando, tá? Mas algo muito importante é a gente organizar as nossas refeições, organizar a rotina, ter os alimentos em casa, então ter ali as frutas, os vegetais, se possível já picados, lavados, né? Ter ali alguma proteína pronta. Como eu sempre falo, organização é a chave de tudo. Se a gente não tem os alimentos organizados, é muito mais fácil a gente correr pro iFood, é muito mais fácil a gente comer algo mais rápido, algo que não é tão saudável, mas que já tá pré-pronto. É muito mais fácil a gente sair para comer algo fora porque tá com preguiça de cozinhar. Então, ter a nossa alimentação à base da rotina organizada é a chave pra gente voltar a se alimentar bem, voltar pra rotina saudável, tá? Então, organizem. Tenham os alimentos práticos também em casa, lanches práticos, né, proteicos, com fibras, também para ajudar nessa volta e não ficar mais difícil, mais cansativo e mais desanimativo, acho que nem existe essa palavra, mas, enfim, de qualquer forma, vocês entenderam. Dica 5, ela é bem importante, aprenda com esses momentos. Então, uma coisa que vocês devem se perguntar é por que eu exagerei nesse final de semana, ou nessa refeição, ou nesse momento. Eu exagerei por uma pressão social, porque todo mundo estava comendo, porque todo mundo estava bebendo, porque todo mundo estava fazendo isso e eu também só segui o fluxo. Ou foi por uma compulsão, porque eu estava muito restrita em algum momento e daí eu me liberei porque eu achava que não ia mais poder comer nunca mais. Ou foi por uma ansiedade, ou colocar um sentimento ali, né, uma tristeza, uma ansiedade na comida, ou foi comer por impulso, ou simplesmente eu decidi comer porque eu tava com vontade. Então a gente se fazer essas perguntas é importante pra gente entender
o cenário que tá por trás, né? Às vezes, a gente escolhe comer, como eu falei, é saudável a gente às vezes sair da rotina também. Então, nesses casos, tá tudo certo. A gente saiu, depois a gente volta e tá tudo bem. Agora, quando se torna um ciclo, quando se torna algo que é constante, algo que são exageros que são sem aproveitar o momento, são aqueles exageros que a gente comete sem pensar muito no que tá comendo, sem degustar, sem gostar daquilo. Isso sim a gente deve entender o porquê, a gente deve talvez procurar ajuda, a gente deve tentar quebrar esse ciclo, né? Então, pensem, analisem o que que gerou, né? Mas, claro, a gente aprender a aproveitar os momentos com equilíbrio e sempre voltando nas próximas refeições, nos próximos momentos. Então, gente, pra finalizar, eu já fui muito essa pessoa que vivia me restringindo durante a semana, principalmente na época da faculdade, acho que foi uma época que eu tava aprendendo a lidar. Eu saí de uma vida totalmente assim, sem me preocupar com o que eu comia, pra uma vida que eu me preocupava muito com o que eu comia. Então, eu ficava me restringindo durante a semana, comia pouco, comia alimentos muito saudáveis, mas sempre as mesmas coisas, sem variar muito. Era uma vida mais corrida, né? Que eu trabalhava, ia pra faculdade, então eu tinha pouco tempo pra fazer as refeições. Mas aquilo gerava, né, uma certa restrição, um pouco de medo também de engordar, né? Enfim, uma mentalidade bem de 8 ou 80. E aí eu amava quando chegava na sexta-feira ou no sábado que eu poderia comer tudo que eu queria. E daí eu acabava exagerando, acabava às vezes comendo a mais só porque era final de semana, porque eu podia comer porque era final de semana, e acabava às vezes ficando mal, ficando com aquele sentimento de inchaço, de azia, de estar muito cheia, e esse sentimento é horrível, né? Esse foi um ciclo que se repetiu muitas vezes na minha vida durante esse período em que eu tava aprendendo a lidar com um novo contexto de alimentação. Então, a melhor coisa, assim, que eu fiz foi ir tentando me conhecer, foi entendendo que o corpo não sabe que é final de semana e que eu posso comer as coisas que eu gosto em qualquer momento, com equilíbrio, sabendo o que eu tô comendo e equilibrando nas outras áreas, que tá tudo certo, né? Então, é esse recado que eu queria deixar pra vocês. Não surtem, não busquem grandes restrições, dietas malucas, restringir tudo, porque isso não faz sentido, isso não é bom, isso só vai trazer prejuízo pra vocês. Apenas voltem pra rotina, né? Uma rotina saudável à base de comida de verdade, com hidratação, exercício físico, boas noites de sono, que o resto vai acontecer, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Beijo!